Ontem eu postei uma caixa de pergunta, né? E me mandaram uma pergunta sobre metodologias alternativas de ensino. E no final do story, eu meio que brinquei que a gente só não gosta da Waldorf porque a Waldorf aceita. E o bagulho rendeu. As pessoas, muitas pessoas me pediram pra explicar melhor o problema da Waldorf, por que aceita, por que eu falei aquilo. Inclusive gente falando que tem filho que estuda em Waldorf. Teve gente que falou que tem, teve gente que falou que teve e tirou porque percebeu que era esquisito. Eu decidi trazer isso pra live, pra gente falar um pouquinho sobre a escola Waldorf. Esse roteiro foi escrito entre ontem, por volta das 10 da noite, e hoje de manhã. Então me perdoem se ele soar um pouco confuso. Deve estar confuso mesmo. Como eu disse, eu tô exausta. Sinto que eu tô gripando. Tô bastante sobrecarregada, então ele foi escrito às pressas e talvez não seja o melhor roteiro que eu já fiz. Mas eu acho que eu consegui organizar as informações de forma adequada, tá? O que a gente tem que entender aqui primeiro para falar da escola Waldorf? Eu ri muito com a escola Waldemorf. A escola Waldorf, ela se vende como uma metodologia /escola que traz a solução para os problemas da sociedade. Só que ela não rompe com o sistema. Então, a gente sabe que ela não vai resolver os problemas porque a gente não resolve os problemas de dentro para fora. A gente tem que mudar o macro para resolver o micro. E a gente, que é marxista, precisa falar sobre isso. Que a gente não vai ter soluções simples para problemas estruturais. E aí, essas soluções, elas são baseadas em uma teoria ocultista, tá? Numa filosofia ocultista. E aí eu vou explicar direitinho pra vocês o que é a Waldorf e por que vocês devem fugir delas. Eu vou tentar ler um pouquinho menos o chat agora pra eu explicar o rolê da Waldorf, tá, gente? Mas mandem mensagens, porque chat ativo faz com que as pessoas queiram ficar na live. Não deixem o chat morrer, não deixem o chat acabar. Então vamos lá. Pra gente entender a Waldorf, a gente vai precisar entender quem é Rudolf Steiner, que foi o cara que criou a pedagogia Waldorf. Rudolf Steiner, ele nasceu no Império Austríaco em 1861, na cidade de Kragujevac, que atualmente fica na Croácia. Tá? A Croácia não existia na época, então essa cidade ficava no Império Austríaco. Desde pequeno, ele dizia que ele tinha experiências espirituais. Sobrenaturais. E ele falava que ele tinha contato com o que depois, no futuro, ele passou a chamar de mundo suprassensível. O Rudolf Steiner, ele estudou matemática, física e filosofia na Universidade Técnica de Viena. Só que, apesar de chamar universidade, os cursos que ele fez hoje, eles seriam equivalentes a um curso técnico, tá? Ele não é um curso de ensino superior. Naquela época, os cursos que a gente chamaria de ensino superior seriam os doutorados. A estrutura da educação era bem diferente. Então não é como se ele fosse um cara que fez muitas faculdades. Ele era muito estudado para a época, mas não eram estudos aprofundados. Eu acho importante deixar isso claro. E aí, depois de formado, ele foi trabalhar na edição das obras científicas do Goethe, e aí fez com que ele começasse a entender a natureza de uma forma holística. Eu vou falar dessa visão holística mais pra frente, tá? Quando foi em 1902, ele tava com 41 anos, ele se tornou secretário-geral da Sociedade Teosófica Alemã. A teosofia, eu nunca sei qual é a pronúncia do S, se tá entre vogais é som dizer. A teosofia, ela é uma filosofia que atrela o conhecimento à divindade, tá? De forma bem sucinta. E aí, nessa época que ele era secretário-geral da Sociedade Teosófica, ele conheceu uma mulher chamada Helena Blavatsky, que era tipo uma Márcia Sensitiva da época. Ela era médium. E aqui a gente vai traçar um paralelo para explicar que os médiums naquela época eram pessoas famosas, tá? A gente tá falando de uma sociedade, começo do século XX, que não tinha tecnologia avançada, as tecnologias eram muito primitivas. E aí era muito fácil as pessoas acreditarem em mediunidade e acreditarem em pessoas sensitivas. E a Blavatsky, ela era uma médium bastante famosa, tá? Ela, inclusive, ela era alemã, mas ela ficou muito famosa nos Estados Unidos, inclusive. Ela viajava pra lá pra fazer apresentações mediúnicas. E existiam polêmicas sobre a legitimidade da mediunidade dela, mas o fato é que ela era muito famosa por conta disso, tá? E ela e o Steiner, eles eram amiguinhos. Aí, voltando pra ele, em 1913, pouco mais de 10 anos depois, ele tava lá pros 50 e poucos anos, ele se afastou da teosofia. Por quê?
Porque a teosofia, ela era muito baseada em tradições orientais, tá? Nas religiões orientais. E aí a gente vai identificar o primeiro traço de Ra-espaço-cismo que aparece na teoria do Steiner. Ele se afastar de algo porque a origem era oriental. E relaxa que isso piora. Vai piorar bastante. E aí ele se afastou da teosofia e ele fundou a própria ciência, que é a antroposofia, e também fundou algo que chamou de sociedade antroposófica, tá? Junto da Blavatsky. E a gente vai fazer um comentário aqui, porque todo tipo de sociedade dentro da sociedade é sempre algo que me deixa com uma pulga atrás da orelha. Essas sociedades, principalmente essas sociedades que são restritas, que nem todo mundo pode entrar, trazem uma premissa de que só pessoas escolhidas têm o direito de ter acesso a um determinado conhecimento ou a uma determinada transcendência. E isso, para se tornar uma ferramenta de manipulação-controle, é um pulinho, tá? Porque primeiro eu falo, olha, você é escolhido, você pode fazer parte desse grupo seleto de pessoas que são melhores do que as outras pessoas. E aí, para você não perder esse status de pessoa escolhida que é melhor do que as outras, você vai ficar suscetível a muito tipo de abuso. E se hoje em dia isso ainda acontece, imagina como era lá no começo de 1900, que as pessoas tinham muito menos acesso a conhecimentos e a estudos, tá? Então a gente vai falar um pouco agora da antroposofia. Eu sempre falo Sofia, é antroposofia. Em 1913, ele saiu da Sociedade Teosófica e começou a desenvolver essa teoria antroposófica. E essa teoria seria um sistema de conhecimento espiritual que combinava cristianismo, esoterismo, ocultismo e muita pseudociência. A metodologia da antroposofia, ela deriva teosofia e ela inclui crenças de reencarnação e karma e algo chamado de corpos espirituais invisíveis. A gente vai falar mais sobre esses corpos espirituais. Outros pontos problemáticos é que eles rejeitavam vacinas e acreditavam em forças cósmicas que influenciariam o aprendizado. E isso a gente tá falando de antes de se tornar uma metodologia de ensino, tá? Isso já era uma premissa da antroposofia. E dentro da sociedade antroposófica, existe um esquema de hierarquia, que era baseado em raças espirituais, ou em algo que ele chamava de teoria da evolução racial. Vocês percebem o tanto de problema nesse último ponto aqui, né? Hierarquia. Toda seita é baseada em hierarquia. Toda seita, você vai avançando em níveis hierárquicos. E isso é uma coisa que prende as pessoas lá dentro, porque você avança e aí você não quer sair de lá de dentro, porque lá você é alguém importante. E eles fazem você entender que toda a sua existência só faz sentido por conta disso, tá? E eu não preciso nem falar do quanto a ideia de evolução racial e raças espirituais é algo problemático. Então, o que é a teoria da evolução racial? O Steiner, ele acreditava que a humanidade passava por estádios. O Steiner acreditava que a humanidade passava por estágios evolutivos espirituais. E nesses estágios, a gente tinha diferentes raças que representavam fases distintas do desenvolvimento humano. Ele via, eu tô usando a palavra raça porque era a palavra que ele usava, tá? E ele via as raças humanas não só como diferenças biológicas ou fisiológicas, mas como expressões de estágios evolutivos espirituais. E aí, o que ele dizia? Que cada raça tinha uma missão kármica no desenvolvimento da humanidade. Ele dizia também que algumas raças são mais evoluídas espiritualmente, enquanto outras são resquícios de fases anteriores. E aí, adivinha, chat, quais são as raças evoluídas e quais eram as raças inferiores? Então, vamos. As raças avançadas, vocês devem ter adivinhado, são os brancos europeus, que estariam ali no topo da evolução espiritual. E as raças atrasadas são os povos africanos, os indígenas, os asiáticos. O Steiner, ele odiava especificamente chineses. Não só, mas especificamente. E ele dizia que esses povos, eles eram menos desenvolvidos espiritualmente. Existem muitas falas dele que são nojentas. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho dessas falas deles, aí eu explico melhor. Mas o que o Steiner defendia com base nessa teoria da hierarquia racial? Ele defendia o que ele chamava de eugenia espiritual. E como que se dava essa eugenia espiritual? Ele dizia que casamentos entre pessoas de raças superiores seriam benéficos para a evolução humana e que a miscigenação levaria a sociedade a uma degeneração espiritual.
eu separei 2 citações dele. E são as citações mais leves pra exemplificar o que eu tô falando. Eu li muita coisa e teve coisa que eu simplesmente não tenho coragem de falar em voz alta. O cara era muito espaçocista. Muito, muito, muito. E aí, eu vou ler pra vocês essas 2 citações, tá? São citações que eu peguei do site SA Archive, RS Archive, que é Rudolf Steiner Archive.org. Então, é um site que se dedica a propagar a ciência dele, tá? São pessoas que admiram ele que acharam que era uma boa ideia publicar isso. A primeira citação dele sobre isso diz que, quando raças muito diferentes se misturam, surge uma linhagem que não consegue cumprir o seu destino espiritual. Aí, continua dizendo que a mistura de sangue entre europeus e não europeus leva à degeneração, que foi o que eu falei ali em cima. Depois, uma outra citação dele fala que o cruzamento entre raças muito distintas é prejudicial, pois cria almas confusas, incapazes de progredir karmicamente. Vocês estão entendendo o nível de espaçocismo desse cara? Existem falas dele falando especificamente sobre pessoas racializadas, que são nojentas, são assustadoras. E assim, é muito explícito. Os seguidores dele, da atualidade, eles tentaram, em alguns espaços, deixar isso mais brando, porque ficou feio ser racista. Mas assim, me fala, se você segue a teoria de um cara que falava esse tipo de coisa, você tá compactuando com o pensamento dele. Não adianta nada deixar mais brando. Você tá compactuando com isso. E várias escolas já foram acusadas de reproduzir isso, tá? A gente tem relato de escolas que excluíram alunos negros de atividades porque eles não estariam espiritualmente prontos para lidar com aquilo. E se você tá achando ruim, vai piorar. É isso. Isso já é horrível quando a gente trata disso como um dogma para pessoas adultas. E aí imagina como que seria transformar isso numa metodologia de ensino para que crianças crescessem acreditando nesse tipo de coisa. E assim surge a Escola Waldorf em 1919. A gente está falando de um contexto sociopolítico histórico no qual o espaçosismo está surgindo. Tenham isso em mente. O cara era um pensador da sociedade que estava promovendo esse tipo de ideia nesse contexto político, exatamente aonde o espaçosismo surgiu. E aí a gente transforma isso numa metodologia de ensino para crianças. Yay! O Steiner, com base na antroposofia, criou em 1919 a primeira escola Waldorf. E ele criou essa escola para filhos de operários de uma fábrica chamada Waldorf Astoria, que fica na Alemanha. E aí a gente está falando de um contexto no qual o regime que estava surgindo e que ia explodir algumas décadas depois dependia do apoio popular para se sustentar. A metodologia Waldorf, ela é 100% baseada na antroposofia. Não existe qualquer outro respaldo teórico para a metodologia, senão a antroposofia. E a antroposofia, como eu já tinha dito, ela tem base em elementos místicos. Enfim, nessa coisa de karma, de força cósmica. Nas escolas, até os dias atuais, rola um culto absurdo à figura do Steiner. Os textos dele e as ideias dele, elas são usadas como verdade absoluta, tanto pelos professores quanto pela gestão das escolas. E eles têm uma grande dificuldade em lidar com a possibilidade de adaptações. Eles reproduzem ipsis literis o que o Steiner falava. E a gente já viu que o que o Steiner falava era extremamente problemático. Qual que é um outro problema? Muitas dessas comunidades Waldorf, que eles se chamam assim, desincentivam o contato com o mundo exterior. E aí, com esse contato, eu tô falando desde assistir TV ou usar a internet, até se relacionar com outras pessoas que não são da comunidade. Sabe quem faz isso? Seita. Eles fazem as próprias festas, eles fazem os próprios eventos, eles fazem tudo de forma muito fechada. E aí, eles impedem, inclusive, que as famílias que fazem parte da comunidade tenham acesso ao quê? A leitura crítica do modo de vida que eles propõem. Outra coisa que acontece muito é pessoas que estudam em escola Waldorf se tornarem professores Waldorf. E vocês percebem que Waldorf virou adjetivo aqui, né? Porque é assim que eles tratam. Por quê? Porque essa escola não prepara ninguém para o mundo. Eu já falei deles serem antivacina. Eles demoram muito para introduzir habilidades como a alfabetização nas crianças.
E o ensino científico, que deveria ser científico, ele é completamente dogmático. Ele não tem respaldo nenhum em conhecimento de fato científico e é pautado na teoria do Steiner, que é um cara que viveu em 1800/1900, começo dos 1900, final do 1800, e que não tinha estudo para fazer essas coisas. Todos os escritos dele são com base em abublé religioso místico, ocultista. E é assim que eles ensinam ciência. E aí, eles pautam o que eles vão ensinar com base numa teoria dos setênios. E eu vou explicar o que é essa teoria dos setênios, tá? A pedagogia Waldorf tem um cronograma de ensino fixo que é baseado em estágios espirituais. Eu tô falando entre aspas, mas é literalmente como eles chamam. Esses estágios espirituais, eles desconsideram o desenvolvimento progressivo dos seres humanos e as diferenças individuais. Então, foda-se as características de cada sujeito. Eles vão ensinar com base nos estágios que o Steiner falou que as pessoas têm que ser ensinadas. Eu vou tentar explicar essa estrutura da melhor forma possível. Então, ela é baseada em períodos de 7 anos. Segundo o Steiner, o ser humano, lembra lá da teoria da evolução espiritual? Ele evolui, ele tipo um Pokémon, ele vai passando de nível a cada 7 anos. Então, no primeiro setênio, que vai do 0 aos 7 anos, ele é baseado, ou ele se chama de corpo físico. E aí, prestem atenção que todos os setênios vão ter essa denominação, o corpo alguma coisa. E eu vou explicá-las depois, tá? Quais são as características do primeiro setênio, do corpo físico? A criança, ela é um ser sensorial, que aprende por imitação e movimento. Eles focam no desenvolvimento motor, rítmico e na proteção do mundo imaginativo. E promovem brincadeiras livres com materiais naturais. E aí são lãs, madeiras, etc. Vou falar dos materiais assim que eu terminar de falar do primeiro setênio, tá? Eles usam muito contos de fada, só que tem uma problemática nos contos de fada, que eu vou explicar depois também. E muita atividade rítmica, com canto, com plantio e atividades de culinária. Eles não alfabetizam, eles não fazem nenhuma introdução à alfabetização antes dos 7 anos. Aí eu falei que eu ia falar dos materiais, né? Eles têm materiais específicos, tá? Se você é uma criança Waldorf, você só pode usar material Waldorf. E aí deixa eu mostrar pra vocês, porque eles também têm a loja Waldorf. Essa é a loja Waldorf, tá bom? Eu vou olhar aqui pro lado, porque a tela tá do meu lado, a tela na qual eu tô vendo a loja. E aí, vocês estão vendo esses quadradinhos aqui? Isso daqui são giz de cera. Até os 7 anos, as crianças só podem usar esse tipo de giz de cera, tá? E eles não trocam o giz. É a mesma caixinha, uma caixinha de madeira, que eles usam do 0 aos 7 anos. Eles têm também alguns brinquedos de madeira. Todos esses materiais você só compra na loja Waldorf, tá bom? E aí eles têm uma justificativa do porquê que eles só usam esses gizes e, enfim, esses materiais. Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui? Olha o preço dos lápis, tá? As escolas Waldorf, no geral, são caras. E olha o preço de um lápis. É um lápis grafite 2B, que eles podem usar na escola Waldorf, e custa R$12. Eu não tenho palavras, tá? Olha o preço do kit de tinta que eles compram pra escola. Eu só queria trazer isso pra vocês perceberem o quão fechados dentro de uma única comunidade eles são. Isso é característica de quê, chat? De seita, tá? E aí, beleza. Esse é o período do 0 aos 7 anos. E assim, você olha e fala do tipo, é legal brincar ao ar livre com elementos naturais. Sim, mas é só isso, tá? Eles não têm contato com habilidades nenhumas que vão ser cobradas na vida deles. A gente entende que para a educação infantil ou pré-escola, a gente precisa trabalhar de forma lúdica, as crianças vão aprender enquanto brincam, mas a gente não faz isso de forma descolada da realidade, tá? A criança na educação infantil, a atividade principal dela é brincar, não estudar. Mas significa que enquanto brinca ela não pode aprender a ler ou a escrever? Para ele, sim. E aí, por que eles fazem isso? Porque o Steiner acreditava que nessa fase o corpo etérico, que é ligado à vitalidade, ele tá se consolidando. E que aí, para se consolidar, eles precisam imitar as atividades da vida adulta. A brincadeira de imitação, ela é, de fato, uma das atividades fundamentais da primeira infância. Mas não é só isso. Você tratar como se fosse só isso, você tá criando uma pessoa alienada, tá? E aí, agora a gente vai pro segundo setênio, que é dos 7 aos 14 anos. E ele chama de corpo emocional. Então, o primeiro é o corpo físico, o segundo, dos 7 aos 14, é o corpo emocional. Quais são as características desse corpo? As crianças desenvolvem a vida emocional e a conexão com o mundo através da arte
e da autoridade amorosa, tá? O que é autoridade amorosa? O professor é uma figura de autoridade e ele é uma figura de autoridade que te traz amor. Ou pelo menos é o que dizem. A gente vive numa sociedade que tem gente que diz que bater em criança é amor, tá? Então, vamos lembrar aqui que amor não é um conceito sólido, fixo. Na escola Waldorf, os professores acompanham a criança a vida inteira. Então, não é igual numa escola regular. Você pega uma turma e no ano seguinte você pega outra, ou no ano seguinte você pega outra. Às vezes acontece você pegar uma turma por 2 anos seguidos, mas, num geral, você fica e a turma vai. Porque a criança precisa aprender a lidar com figuras de autoridade diferentes, ela precisa aprender a lidar com dinâmicas de ensino diferentes, ela vai precisar aprender a lidar com formas de organização diferentes, que são levadas através dessa figura de autoridade, que é o professor. Então, você cria uma relação meio problemática, para dizer o mínimo, entre professores e alunos, tá? Você fazendo com que a criança fique o tempo inteiro, toda a sua vida escolar, com a mesma professora, ou com o mesmo professor. O foco nesse período é o desenvolvimento da imaginação, o ritmo e aprendizado por experiências artísticas. A gente tá falando de crianças de 7 a 14 anos. Elas vão aprender com experiências artísticas. Vocês percebem o quão descolado da realidade é isso, tá? E aí, quais são as práticas? O professor tá com a turma o tempo inteiro. Rola uma relação simbiótica entre o professor e a turma. As aulas, elas são temáticas. Então, por exemplo, esse mês a gente vai estudar matemática. No mês seguinte, a gente vai estudar arte. No outro mês, a gente vai estudar língua portuguesa, sei lá, escrita. E assim por diante. E aí, eles ensinam através de histórias. Essas histórias podem ser mitos, podem ser contos, podem ser biografias. E eu vou esperar pro próximo estágio para falar dessa coisa das histórias. Vocês perceberam que tinha história lá na primeira infância, tem história agora. Eu falei dos contos de fada no primeiro setênio. Agora, a gente introduz os mitos no segundo setênio, ok? Todas as atividades pedagógicas são artísticas, então você vai estudar geografia como? Pintando mapa, obviamente. Porque todo mundo gosta de aprender pintando mapa. A gente não propõe outros tipos de atividade. Você vai estudar formas geométricas como? Vamos fazer um cubo de argila. É legal fazer isso? É, mas o problema é ser só isso. E aí as crianças, elas são alfabetizadas nesse setênio, são alfabetizadas com atividade de caligrafia. E aí os gizes, lembra que eu falei dos gizes, dos blocos quadradinhos? Deixa eu mudar a tela aqui de novo, porque tem uma evolução nos gizes. Os gizes, eles passam dos quadradinhos, que eram, cadê? Esses daqui, para esses daqui, ok? Então, é só a partir dos 7 anos que eles começam a escrever com esse tipo de giz, e eles são alfabetizados com esse tipo de giz, tudo bem? Então, vamos lá. Vocês estão percebendo o quão problemático é isso? As crianças ficam nisso dos 7 aos 14 anos, tá? E aí, qual que é a base teórica da antroposofia? Nessa fase, segundo Steiner, o corpo astral, que é o corpo das emoções, está se formando. E a arte é a ponte entre o sentir e o pensar. Olha que lindo, gente. Belo e moral, não é mesmo? E aí a gente vai para o terceiro setênio, que é dos 14 aos 21 anos. E é, segundo Steiner, só a partir dos 14 anos que surge o pensamento abstrato. Eu não anotei o nome do corpo aqui, mas eu vou falar disso depois, então vai ficar tudo bem. O que acontece? Quais são as características, segundo o Steiner? O adolescente desenvolve pensamento crítico e autonomia. E aí, perceba, ele fala de pensamento crítico, mas ele está sendo cercado por um modelo educacional e de convivência social que não deixa ele ter acesso a outros tipos de leituras de mundo. Como que ele vai desenvolver um pensamento crítico dessa forma? E aí ele diz também que o foco nesse setênio é desenvolver a capacidade de análise, juízo ético e engajamento com o mundo. Como se você foi doutrinado desde o seu nascimento a pensar de uma única forma. Quais são as práticas? O estudo da ciência, obviamente com base na teoria do Steiner, não com ciência contemporânea. Leitura de textos literários complexos e filosóficos. Eles têm muito trabalho de campo, indo para fazenda ou oficinas laborais. E aí a gente vai falar de um desses trabalhos de campo daqui a pouco, porque, já dou spoiler, deu merda. E eles discutem questões sociais e ambientais. Só que vocês vão ver como que eles discutem essas questões sociais e ambientais. É assustador. Eles dão ênfase aqui no autoconhecimento,
porque só agora que você pode começar a se conhecer enquanto indivíduo. Eles elaboram o que vai ser a missão de vida deles, com base no quê? No que você entende do que você quer fazer na sociedade? Não, com base no seu karma, com base no que você fez nas suas vidas passadas. A base antroposófica é o desenvolvimento do eu, é só ao final dos 21 anos que você vai se desenvolver enquanto sujeito. Eles querem que o jovem aprenda a ler o mundo de forma independente. Agora me fala, se vivendo dessa forma, você tem como desenvolver uma visão de mundo independente. E aí, qual que é o objetivo final da escola Waldorf, segundo a teoria do Steiner? O objetivo é ajudar o aluno a encontrar a sua missão cósmica, ok? Tá ligado ao seu karma. Então, você termina ali com 21 anos, pronto pra quê? Pra prestar um vestibular, entrar na faculdade e conseguir um emprego, que era o que a gente estava falando na primeira pauta? Não, você termina preparado para resolver os problemas do seu karma da vida passada, através da sua missão dessa vida. Você vai pegar a foto de escola Waldorf, gente, vocês podem fazer isso enquanto eu tô falando, não, vocês vão fazer depois da live. Procura foto, vê se tem alguém que não é branco. Eu recebo muito aluno de escola Waldorf. Por quê? Porque termina o primeiro setênio e os pais que não são completamente bitolados, eles se dão conta de, tipo, o que eles estão fazendo com o meu filho? E aí eles levam a criança para uma escola tradicional e porque eles perceberam que, aquela escola tá alienando a criança. Agora você imagina o que acontece com alguém que passa a vida inteira numa escola Waldorf. A gente vai ler um relato de uma pessoa que passou por isso, tá bom? Vocês lembram que eu pedi para vocês prestarem atenção que os nomes dos setênios sempre falavam de corpus alguma coisa? A base dessa teoria é a antroposofia, óbvio. E eles têm uma teoria chamada teoria dos corpos sutis, que são um modelo esotérico de desenvolvimento humano que orienta todo o método Waldorf, desde o que se ensina até quando e como se ensina, com base numa ideia mística de como o ser humano se desenvolveria. Então, os 4 corpos sutis na antroposofia são o corpo físico, que é a matéria visível, os nossos músculos, os nossos órgãos, enfim. E na pedagogia Waldorf, ele se desenvolve no primeiro setênio, que é o período no qual eles acreditam que a criança está se encarnando no corpo físico. O corpo etérico, a segunda etapa, né? Não, desculpa. O corpo etérico ainda é a primeira etapa, é o nome desse corpo físico para eles. Seria uma força invisível que organiza a vida. E aí, gente, eu fui pesquisar sobre e é igualzinho o conceito de Ki ou de Prana pra galera da yoga. Só que o Steiner era xenofóbico e aí ele decidiu que ele ia se apropriar dos conceitos e mudar o nome e falar que foi ele que criou, porque ele achava que asiático era sub-raça. Então, o corpo etérico é o segundo setênio. Ele diz que é quando a alma tá entrando no corpo ali, tá se apropriando do corpo, tá? E aí, pra alma se apropriar do corpo, eles vão precisar de ritmo, de repetição, de arte. E eles são totalmente contra memorização. Então, eu vi que alguém comentou no chat, eu não vi quem foi, sobre quando eles estão prontos pra aprender tabuada. Eles aprendem tabuada com musiquinha. Eles não decoram tabuada igual nós, pessoas normais. Eles vão cantar a tabuada. E aí, se você precisar fazer 7 vezes 9, você vai cantar. Porque se você decorar que é 63, é muito ruim pro seu corpo. Você canta uma musiquinha até você chegar no 7 vezes 9. Olha que legal, olha que útil. Olha como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Por quê que eles fazem isso? Porque essa memorização mecânica, danificaria a força vital, tá? Eu estou muito danificada porque eu decorei tabuada, gente. Nossa, é um peso pesadíssimo pra minha vida. O terceiro é o corpo astral, que seria o portador das emoções, dos desejos e dos impulsos, e é o que diferencia o ser humano dos animais. Porque os animais só teriam corpo físico e etérico, tá? Então a gente só se diferencia dos animais depois dos 14 anos, segundo Steiner. E aí é por isso que nesse momento que eles começam a debater coisas, eles debatem com base no que eles chamam de ciência crítica. E aí o que é uma ciência crítica, gente? Ciência é método, tá? A ciência crítica é você debater com base na teoria do Steiner. E quando você só tem acesso a uma teoria para debater algo, vocês lembram como que a gente chama, chat? A gente chama de seita. E outro embasamento que eles têm é a filosofia do Steiner também, obviamente. Eles são desestimulados a ocupar espaços caóticos, e aí vai desde rede social até balada, porque isso desarmonizaria o corpo deles. O corpo astral, né?
E, por último, a gente tem o surgimento do eu. Oi, Freud. Brincadeira, não tem nada a ver com a teoria do Freud, gente. Que é a centelha divina, a individualidade eterna. E o eu só se manifesta aos 21 anos, tá? Então, toda a educação Waldorf, ela é baseada nessas etapas de desenvolvimento. Foda-se Piaget, foda-se Vallon. O negócio é fazer isso com base em ocultismo, não em análise de crianças e sujeitos em desenvolvimento. E aí, obviamente, a gente tem muitos problemas pedagógicos decorrentes da pedagogia Waldorf. Qual que é o primeiro e mais óbvio deles? Que as crianças Waldorf demoram muito para ter contato com o conteúdo acadêmico formal. Quando tem, ele é aplicado de forma muito descolada da realidade. E isso faz com que essas crianças que vão ter esses conteúdos cobrados delas na vida tenham dificuldade de se inserir na sociedade não Waldorf. E aí, o que eles fazem? Eles vão criar a loja Waldorf, o café Waldorf, vão virar professores Waldorf, porque a pessoa não consegue se inserir na sociedade por conta da educação que ela teve. Outra coisa que é problemática é que não existe algum tipo de padronização de como se ensina. E aí, cada professor vai ensinar de acordo com a criatividade dele, que pode ser nenhuma, né? Pode ser ruim, não existe uma metodologia, por assim dizer, de como se ensina. E aí, eu lembro que quando o Story, que deu origem a essa live, foi perguntado, ele falava de metodologias alternativas. E eu comentei, tipo, qualquer metodologia vai ser boa pra alguém, menos a Waldorf. Por quê? Porque a Waldorf não é uma metodologia, ela não tem embasamento metodológico. Vocês entendem a problemática disso? É literalmente uma pessoa que faz um curso Waldorf para ser um professor Waldorf e vai ensinar Waldorf do jeito que o coração dela mandar, que pode ser um jeito ruim. Que mais? E aí a gente já falou um pouco disso. A aprendizagem é mística, né? A gente tem uns conceitos da pedagogia Waldorf que são muito engraçados. Eles falam de número vivo, de formas geométricas espirituais. Eles trabalham a ideia de karma e reencarnação como conceito pedagógico, tá? Eles têm aula disso. Eles têm uma premissa de arquétipo. Aquela de, você é uma pessoa colérica, você é uma pessoa sei lá o que, eu não lembro o nome de todos. Eles tratam isso como uma verdade absoluta. E aí, lembra que eu falei pra vocês guardarem sobre o fato deles trabalharem histórias, contos de fadas e contos durante as aulas? Eles fazem isso nessas aulas de arquétipos. E como que eles fazem isso? Eles falam de contos de fada e de mitos nórdicos ou de lendas cristãs, sendo ensinadas não como ficção, mas como o que eles chamam de verdades simbólicas do desenvolvimento humano. Então, a Branca de Neve, ela é de verdade, ela realmente comeu a maçã envenenada, foi sequestrada por 7 anões enquanto ela estava desacordada e foi abusada por um príncipe que beijou ela desacordada. Tá? Isso é verdade, e isso é importante pra gente entender sobre o nosso eu espiritual, ok? Eles realmente tratam isso como conteúdo pedagógico, gente. É sério isso. Aí, esse ponto eu trouxe até um vídeo pra vocês, porque ele é muito interessante. Eles têm um conceito, e é uma aula também, tá? Chamada euritmia, que seria você aprender os movimentos espirituais, tá? Obviamente foi criada pelo Steiner, e o objetivo da euritmia é harmonizar as forças cósmicas do corpo. E as crianças, elas praticam gestos que supostamente equilibram as energias, como movimentos para fazer letras ou números. Eles tratam como se fossem quase invocações para curar os desequilíbrios espirituais. E, de novo, isso é uma matéria da escola, tá? Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo de como é essa dança. E aí, gente, feliz aqui vindo da edição, só pra avisar que a gente tirou esse trecho do vídeo, só pra garantir que uma escola racista nazista e ocultista derrube o vídeo pra gente ter falado que eles são um bando de raça nazista e ocultista. Mas resumindo o que a Pedagolítica falou nesse trecho, é que eles mandam as crianças que estão em claro sofrimento psíquico dançar por horas e horas em vez de levar pra fazer acompanhamento psicológico. Se você tiver em sofrimento psíquico causado pelo capitalismo tardio, dançar é da hora, mas não vai resolver seu problema. Busque o Sameca, que é a nossa frente de massas da soberana de Psis, se organizem e é isso. Agora bora voltar pro vídeo. Eles tratam isso como um instrumento de cura para adolescentes em sofrimento. E é algo que perdura até o resto da vida das pessoas, tá? Então, a gente tá falando aqui de uma negação da medicina, da ciência,
de uma negação ao acesso a essas coisas às pessoas que são inseridas nesse contexto, né? O que mais que tem de problemático? O Bebel não tá no chat hoje. Eles têm um negócio que eles chamam de agricultura biodinâmica e das forças cósmicas. Isso é um método de cultivo que usa rituais mágicos, como enterrar chifres de vaca cheio de estrume para captar a energia cósmica para que a planta cresça melhor. Isso é matéria que eles estudam também nas aulas, tá bom, gente? Pelo menos eles não estão poluindo, yay! Mas o que mais que eles fazem? Eles negam a tecnologia, então em escola Waldorf não vai ter um instrumento tecnológico avançado, porque, assim, eu acho muito engraçado falar que nega tecnologia, giz de ser uma tecnologia. Mas, enfim, eles dizem que as tecnologias mais avançadas, e isso foi curiosamente adaptado para se falar de computador e internet, porque na época do Steiner não existia, mas eles dizem que as tecnologias corrompem o corpo etérico. Acho que eu já tinha comentado isso, né? E aí, nessa negação da tecnologia, a gente tem, inclusive, o desvivimento de adolescente em viagem de campo da escola. Aí, a escola, por ter dinheiro, conseguiu com que isso não fosse investigado de forma muito questionável. Eu já vou falar um pouquinho para vocês disso. Só para terminar, eles têm também um modelo de medicina, que é a medicina antroposófica, baseada na teoria das forças vitais, que diz que as doenças são vistas como desequilíbrios espirituais e os tratamentos incluem essas terapias como massagem, dançar até cansar e, enfim, coisas que, assim, não seriam um problema desde que não fossem tratadas como um tratamento médico, ok? Eu comentei dessa adolescente que foi desvivida num passeio escolar. Isso aconteceu há uns 10 anos, acho que um pouquinho mais de 10 anos, tá? Eles foram numa daquelas viagens de campo que eu falei, pra uma fazenda. E nessa fazenda, uma aluna, ela quis ir ao banheiro. E aí, enquanto ela ia ao banheiro, ela sumiu. Largaram ela sozinha numa fazenda pra andar meio quilômetro até o banheiro. Ela desapareceu no meio do caminho. Só foram começar a procurar. Ela sumiu, se eu não me engano, por volta do meio-dia. Foram começar a procurar às 2 da tarde. Aí, às 6, ligaram pra Defesa Civil. Foram achar ela, tipo, às 8. Avisaram a família às 10. Foi uma sucessão de absurdos, sabe? E aí, a polícia fez um inquérito muito falho. E aí, a gente descobriu que é falho porque o pai, que tinha grana, pagou uma investigação particular. Disseram que ela tinha morrido de causas naturais e que, portanto, não precisaria ser investigada a morte da menina. Uma menina de 17 anos que perdeu a vida do nada. Ela estava bem, queria ir ao banheiro, saiu e nunca mais voltou. O corpo dela foi achado muitas horas depois. O primeiro laudo do IML diz que a causa era indeterminada. E aí eles não investigaram mais nada. E aí o pai, né, que tem grana, ele pagou por uma investigação. Nessa investigação particular que o pai pagou para fazerem, eles descobriram que a menina foi desvivida por asfixia. E aí a hipótese é de que alguém tentou fazer algo com ela, porque ela estava caminhando um trecho de mais de meio quilômetro do lugar onde eles estavam fazendo o passeio até o banheiro sozinha. Alguém tentou fazer algo com ela, ela ameaçou gritar, a pessoa tampou a boca dela e ela asfixiou. O lugar onde o corpo foi encontrado foi no meio do mato, num lugar que não era no caminho para o banheiro. O corpo estava numa posição estranha, que se ela tivesse se desvivido por causas naturais, o corpo não estaria. Estava com a mão para trás, como se tivesse sido segurada ou arrastada. E aí a escola conseguiu se blindar, tanto de que isso tomasse uma repercussão tão grande, quanto da repercussão jurídica mesmo, porque eles só não foram inocentados e o caso arquivado, porque o pai tinha grana, pagou a investigação particular e conseguiu lutar na justiça para que a direção da escola se tornassem réus. E aí o caso até hoje não tem um desfecho, tá? A gente não sabe o que aconteceu, provavelmente nunca vai saber. Mas é isso, para além de ser um contexto muito problemático, é um contexto problemático com grana. E aí eles conseguem se blindar desses acontecimentos. Já se passaram mais de 10 anos do caso e é esse o update que eu tenho para dar sobre como tá a situação, tá? A gente tem réus no caso, mas nada aconteceu até agora. A escola foi condenada a pagar uma indenização para a família da menina, mas eles entraram na justiça para não pagar, e é isso. Isso não é o único caso problemático, tá? Existem muitos outros casos. Se vocês abrirem o TikTok
e procurarem por Escola Waldorf, relato, algo do tipo, vocês vão ver um monte de gente falando de situações bizarras que foram vividas. Eu vou trazer para vocês agora um trecho de um relato de um cara que foi aluno Waldorf e depois professor, falando sobre como eram as reuniões pedagógicas da escola. O relato tá num site, num blog desse cara em alemão. Então me perdoem por qualquer problema de tradução, porque eu usei o tradutor do Google para traduzir. Mas até que ficou razoável, tá? A tradução. Então, ele fala que ele foi aluno Waldorf porque a mãe dele era imigrante. E aí, nenhuma escola da Alemanha queria validar o diploma dela na época. E a única escola que aceitou ela como professora foi uma escola Waldorf. A mãe dele era muito jovem quando chegou lá. De início, ele estudou em escola pública, mas aí a mãe dele estava preocupada porque ele estava envolvido em movimentos políticos. Ele estava se tornando um jovem comunista. E a mãe dele não achou que isso era uma boa ideia. E aí a gente tá falando de uma mãe que era imigrante e foi pra uma escola Waldorf. Enfim, ele não dá tanto contexto disso. Mas, eventualmente, ele saiu da escola pública e foi pra escola Waldorf como aluno, já mais velho. E ele disse que na escola ele via algumas coisas estranhas, mas enquanto aluno ele não conseguia problematizar da forma que ele foi conseguir problematizar como professor. E aí ele fala que o que foi o choque pra ele foi quando ele participou da primeira reunião pedagógica, que eles chamavam de reuniões infantis. Eu vou ler o relato, tá bom? Aqui, a partir do que eu falar agora, é o relato desse professor. De repente, eu me vi sentado nas chamadas reuniões infantis. 10 a 15 professores Waldorf sentaram-se juntos e discutem longamente o que pode estar errado com uma criança em particular. Por exemplo, foi dito sobre uma aluna. O fato de ela ter cabelos loiros e olhos castanhos cria uma tensão interna dentro dela. Ela tem muito enxofre no corpo e precisa de exercícios especiais e remédios homeopáticos, para os quais, claro, não há evidências de eficácia. Nem as crianças envolvidas, nem seus pais foram informados previamente sobre essas reuniões. Acredito que muitas pessoas ficariam bastante surpresas se soubessem o que estava sendo discutido ali com tanta seriedade. Outro caso envolveu uma criança que estava um pouco inquieta. No decorrer da conversa, um colega finalmente teve certeza. Essa criança está tão inquieta porque não teve tempo suficiente para a terapia com os anjos entre as duas últimas encarnações. É nisso que se baseiam os diagnósticos pedagógicos. Ninguém na escola tinha qualificações terapêuticas sérias. Isso também se aplica às qualificações pedagógicas do corpo docente como um todo. Cerca de metade dos colegas que conheci nas escolas Waldorf não tinham concluído um curso universitário, nem possuíam qualquer outra qualificação reconhecida pelo Estado. Ninguém contradisse as suposições nas discussões das crianças. Há uma hierarquia informal na escola Waldorf. E aqueles que são particularmente convictos antroposoficamente dão o tom. Essas são as regras não escritas. E o salário ruim incentiva isso. Ou alguém está convencido da causa, ou precisa do emprego com tanta urgência que dificilmente consegue sair ou pedir demissão. Mas sempre há algumas pessoas, como eu, que levantam as mãos e pensam, meu Deus, mas aqueles permanecem em silêncio. Geralmente, eles vão embora em algum momento. Eu também não disse nada, eu era novo, e afinal, meus colegas constroem toda a sua identidade de professor com base nessas ideias. E eu gostei muito deles como pessoas. Me conta, chat, vocês acham que foi exagero quando eu disse no story que a escola Waldorf aceita? Porque eu não consigo ler de outra forma. Pra mim isso é muito claro. Pautado, assim, se você pegar as premissas de uma seita e dar check, eu acho que você dá check em todas. Eu sabia que essa pauta ia demorar, mas não sabia que tanto.